Até que a filosofia que mantém uma raça superior e outra inferior seja finalmente e permanentemente desacreditada e abandonada, todo lugar estará em guerra. Até que não exista mais primeira e segunda classe em qualquer nação, até que a cor da pele de um homem não tenha mais significado que a cor dos seus olhos, eu digo guerra. Até que os direitos humanos básicos sejam igualmente garantidos para todos, sem privilégio de raça, isto é uma guerra. Até esse dia, o sonho da paz final, cidadania mundial, regra de moralidade internacional permanecerá apenas uma mera ilusão, para ser perseguida, nunca atingida. Agora, todo lugar está em guerra. Ah, ignorância, ignorância. Olhe, a ignorância é uma bênção. É uma bênção. E tomara que você saia dessa próxima hora muito mais infeliz do que entrou. E aqui eu estou com uma grande figura do pensamento brasileiro, formado em casa, né, formado na UFPE, e que tem alguns temas que são bem pertinentes, né, à nossa realidade e que a gente precisa transformar. Eu falo aqui com Érico Andrade. E aí, minha gente, tudo jóia? Uma alegria estar aqui, João, contigo. E vamos aí para um bom debate, uma boa conversa. Vai ser um bate-papo massa. Érico Andrade é um filósofo e psicanalista brasileiro, doutor em filosofia pela Universidade de Sorbonne. Atualmente é professor associado no Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pernambuco e presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia. Sua pesquisa concentra-se em temas como identidade, sofrimento e racismo, com atenção especial à subjetivação de pessoas negras. Em 2023, lançou o livro Negritude Sem Identidade, publicado pela editora N1. Além de suas atividades acadêmicas, Érico é membro do coletivo Pontes da Psicanálise e participa ativamente de debates sobre filosofia, psicanálise e questões sociais contemporâneas. Bem, mas quem é Érico Andrade? Uma pessoa curiosa. Eu diria que a palavra que me ocorre hoje é a curiosidade. Curiosidade no sentido mesmo da filosofia, né? De tentar investigar, pensar, refletir, entender as coisas, entender os processos, entender a forma como a gente age, a forma como a gente se coloca no mundo. Então, acho que isso é o que me motiva a existir, em certa medida. Tá, mas isso pouco me interessa. Eu quero saber quem é Érico Andrade, segundo quem não gosta de Érico Andrade. O que é que falam seus detratores? Os detratores, vamos lá, boa questão, excelente. É uma pessoa que tem posições firmes, que tem posições disruptivas, uma pessoa que, de alguma forma, nem sempre está disposta a conciliar com certas posições políticas muito conservadoras, e uma pessoa que, de alguma forma, segue suas convicções. E isso, muitas vezes, é um problema. Ele gosta de se elogiar, então tá tudo certo. Faz parte do ego filosófico. A gente é assim. A gente, né? Como se eu fosse filósofo. Mas o que é a filosofia? Eu acho que a filosofia, ela é sobretudo uma inquietação, mas que é uma inquietação que se conecta com a dimensão afetiva da gente, que é essa dimensão do desejo de conhecer, do desejo de entender as coisas. E o ser humano, ele produz filosofia nas suas mais variadas culturas. Até falar de filosofia no sentido de uma coisa que é uma só é complexo. Por quê? Porque filosofias são várias. E a gente pode ter filosofia como essa capacidade que os povos, as culturas têm de promoverem reflexões sobre si mesmas e sobre o universo. E todos os povos, todas as culturas fazem esse tipo de filosofia, né? Então a filosofia é essa disponibilidade afetiva, esse desejo de conhecer e desejo de explicar, que atravessa a história humana, de forma geral. Mas para que serve a filosofia? Acho que a filosofia serve para, no mínimo, nós sermos pessoas mais aptas e mais criativas com relação ao modo da gente existir. Então a filosofia, ela serve para abrir fronteiras, abrir perspectivas. Então ela dá novos rumos, novas caminhadas
pra gente. Então, acho que isso é extraordinário, porque a filosofia tira a gente do comum, daquilo que está na base da inércia, daquilo que a gente faz por fazer. A filosofia, ela basculha, ela balança a gente. Então, ela tem essa capacidade de nos fazer pensar coisas de formas diferentes. Então, isso eu acho que é um traço da humanidade, né? A humanidade é marcada por essa capacidade de pensar de forma diferente e a razão pela qual a gente tem tantas culturas. Então, a filosofia, de alguma forma, ela incentiva isso, ela incentiva essa disponibilidade de pensar de formas diferentes, de mais de uma perspectiva. E o que é que tem de bom nisso? A filosofia vai fazer você ficar mais triste, é isso? De alguma forma, sim. Por um lado, triste, porque dar-se conta da existência, da sua vulnerabilidade, daquilo que é da ordem do tempo, daquilo que muda, daquilo que a gente não controla, gera uma angústia na gente. Pode ser que essa angústia tenha como destino a tristeza. Mas, por outro lado, também isso gera na gente um senso de humanidade, uma vez que a gente é de humus, de terra. Então, essa ideia de que a gente é de terra, que a gente é vulnerável, que a gente é finito. Isso tudo pode causar angústia por um lado, mas também pode causar, diríamos assim, uma conexão com essa existência naquilo que ela é justamente da transitoriedade, da travessia. Então é uma angústia por um lado, mas por outro lado tem também uma dimensão de realização essencial de si mesmo como aquilo que é próprio do tempo. Nós somos tempo. Mais uma pessoa que veio aqui e não conseguiu negar que a ignorância é uma bênção. A gente falou sobre a serventia da filosofia, mas como é que ela pode impactar, a filosofia, de maneira prática na luta antirracista? A filosofia ela impacta na construção do racismo e também na construção do antirracismo. No meu livro Negritude Sem Identidade, por exemplo, pode mostrar, inclusive, ele, né? Eu mostro como a filosofia ela foi construída, a filosofia moderna especialmente, numa base colonial, de tal sorte que a própria construção da categoria de raça é uma construção também filosófica. E ela foi uma construção feita para justificar a exploração de certos territórios e certos povos. Então, a construção da raça é uma construção filosófica. Então, a filosofia ela pode servir tanto ao racismo, no que diz respeito à justificação do racismo. Os filósofos usaram argumentos para justificar o racismo, isso que eu chamo de racismo epistêmico. Por outro lado, a filosofia também pode ser antirracista. A gente tem uma gama de pessoas que estão nessa luta no Brasil e no mundo. E ela pode ser antirracista em que sentido? Primeiro, denunciando o racismo e denunciando que a filosofia ela mesma teve um papel na produção do racismo. Isso é fundamental. Segundo, ela pode ser antirracista a partir do momento que a gente toma uma dupla perspectiva. Por um lado, colocar para a roda, para a conversa, autores e autoras negras, isso é fundamental. E, por outro lado, pensar em que medida certas convicções, certas cristalizações não podem ser quebradas a partir de uma construção de um argumento, uma construção afetiva que a filosofia pode promover. Então, por exemplo, as pessoas usam um termo que eu acho equivocado, quando dizem o seguinte: não, fulaninho tem preconceito de cor. Não, as pessoas discriminam. A raça, ela discrimina. A raça, ela tem como principal objetivo diferenciar as pessoas. Por isso não é uma falta de conhecimento. É um conhecimento de que aquela raça é inferior. É óbvio que isso é falso, mas para mostrar que isso é falso é necessário justamente o quê? A filosofia para, primeiro, denunciar que ela mesma foi responsável pela produção do racismo e, segundo, para mostrar que produções filosóficas africanas, indígenas, afro-brasileiras são produções filosóficas de extrema relevância. Então, dar relevância epistêmica, reconhecer o potencial crítico do pensamento negro brasileiro é fazer filosofia antirracista. Eu, como um ex-estudante do Cefiche, do Departamento de Filosofia, eu não tive acesso, por exemplo, a autores negros de filosofia, nos anos que eu passei por lá. Não tive acesso como bibliografia. E isso também eu acho que traduz um pouco os muros que são levantados dentro da própria universidade. Talvez seja a crítica que eu mais fiz dentro da academia foi, parece que a gente não quer que as pessoas fora daqui entendam o que a gente está falando. Você sente esse elitismo enquanto pessoa negra, enquanto pessoa que luta dentro da academia para desmistificar algumas questões e para reformular alguns pensamentos? Eu acho que as cotas mudaram muita coisa. Tanto na academia como na psicanálise, que eu tenho uma relação, é impressionante como as cotas elas promovem mudanças estruturais. Porque a universidade ela foi feita no Brasil com uma proposta colonial. Basta ver que a primeira faculdade do Brasil é a faculdade de Direito, aqui em Recife, né? Recife e Olinda. Por que direito? Porque é a forma de garantir a propriedade de quem já tem propriedade. Então você constrói um sistema legal cujo foco é o direito de propriedade para garantir a propriedade de quem já teve propriedade. Ora, essa construção, ela impregnou a própria compreensão da universidade, como se ela fosse um feudo de certas famílias, de certos grupos políticos, de certas pessoas que tiveram sempre no poder. Com as cotas, você tem uma quebra dessa hegemonia que eu poderia chamar da hegemonia da branquitude. Você começa a ter corpos diferentes. A primeira tentativa foi cooptar esses corpos, dizer, não, tudo bem, você é preto, mas você vai estudar só filósofo europeu branco. Você vai continuar com a graduação sem ter nenhum acesso a nenhuma pessoa negra, como eu também não tive. Na minha graduação, meu doutorado. O meu doutorado foi fora,
mas manteve-se também. Mas aí o que acontece? Esses corpos, ok, entraram, pesquisaram o que os brancos diziam que tem que pesquisar, mas eles começaram a subverter isso. Então esses corpos começaram a produzir a partir dos seus territórios, que é a própria existência deles, epistemologias. Então começou a balançar a estrutura. Porque você começa a ter a necessidade de, não, eu quero discutir autores e autoras negros. Eu não quero apenas ficar estudando filósofo europeu. Então isso começa a operar uma mudança epistêmica, ou seja, a forma de conhecer da gente começa a mudar dentro da universidade. Mas isso não é um mérito da universidade, isso é um mérito dos movimentos sociais, que forçam a universidade a tomar uma postura diferente. É nesse sentido que cabe a gente, como professor, é acolher isso. E não negar, não dizer que não é filosofia, por exemplo. Isso é o que a gente pode chamar, como disse o Eli Carneiro, epistemicídio. Uma tentativa de epistemicídio. Porque epistemicídio nunca existiu por uma razão muito simples. O corpo negro sempre resistiu. Qual é o grande autor que você recomenda não ler? Poderia ser um texto ou o autor? Eu prefiro o autor. Prefiro o autor. Pra gente juntar o ser humano e a obra. Não leia Olavo de Carvalho. Mas eu não acho vale, que né? não vale porque ele não é um grande autor. Exato, não vale. Isso é escapando pela tangente. Não leia Mises. Bom Mises. Por quê? Porque é uma teoria basicamente racista, colonialista, que se presta a usar a liberdade como fins políticos específicos. Isso fez um mal ao Brasil extraordinário. Que essa ideia, que a gente pode brincar aqui, de um libertim. Aquela pessoa que é liberal, adolescente de prédio, branco, né, que nunca botou um pé na favela, que nunca andou em lugar nenhum e acha que vai resolver o problema do mundo dando liberdade de mercado. Então esse cara fez um mal ao Brasil e ao mundo extraordinário. E quando você vai ler o texto dele, você vai encontrar lá racismo, misoginia, eurocentrismo. Então esses autores não precisam ser lidos, sabe? Eles não contribuem para o debate. Eles estão apenas fazendo uso ideológico exclusivo, porque ideologia todo mundo tem, todo mundo faz, mas um uso ideológico exclusivo com fins de dominação das pessoas que já têm poder sobre aquelas que não têm poder. Em outras palavras, das pessoas que têm propriedade sobre aquelas que não têm propriedade. E qual a pergunta que você faria para ele? Você já se deu conta que é branco? O que é que você acha que vai encontrar depois de morrer, além de um imenso e silencioso nada? Eu lembro quando eu era adolescente, eu tive um sonho, eu estava estudando muito Platão nessa época. E aí eu sonhei e de repente eu morria, né? E de repente não via nada. Eu pensava, é isso aqui só. É isso que é a morte. Eu confesso que não me ocupo das questões da morte, né? A morte, como diria o filósofo chamado Wittgenstein, a morte não é um fenômeno da vida. A morte não concerne a minha existência. Ela é justamente aquilo que a nega. Ninguém aqui disse que ia ter alguma coisa depois da morte. Todo mundo acha, eu acho que eu vou pro paraíso, vai ter, sei lá, 200 virgens pra mim, essas coisas. Porra, vamos ter mais, né, esperança. O povo sem esperança parece que é sábio demais. Érico, veja, hoje em dia, inclusive dentro da própria academia, se utiliza um termo chamado racismo reverso. Primeiro, que danado é isso? E segundo, isso existe mesmo? É bom que a gente aqui pode falar de coisas que não existem. Isso é extraordinário, né? Eu não vou perguntar sobre, por exemplo, a existência, se a gente fala sobre, já existe, né? Em algum sentido, sim, claro, você tem razão. Então, só foi uma brincadeira para dizer o seguinte: o racismo reverso é a ideia de que você pode sofrer racismo, por exemplo, sendo branco. A ideia de racismo seria a ideia reverso, seria a ideia de que todas as raças estão no mesmo patamar e que se você barra ou você, de alguma forma, pretere uma raça, isso é racismo. Com efeito, a ideia da raça, como eu disse já, e está presente no meu livro Negritude Sem Identidade, a raça é uma construção que ela tem como ponto fundamental uma hierarquia. Então, uma hierarquia pode ter as pessoas em lugares diferentes, necessariamente. Então, não tem sentido falar em racismo reverso, por quê? Porque a hierarquia ela é feita para que uma raça, tomada como superior, que é a raça branca, coloque a raça negra e a raça indígena como inferiores, que eles chamavam indígenas de selvagens. Ora, essa construção, ela impede, na própria forma como ela é feita, que haja o que vai ser chamado de racismo reverso. Ou seja, as pessoas negras e indígenas não podem discriminar as pessoas brancas tal como elas são discriminadas. Por quê? Porque elas não têm esse poder, elas não criaram a categoria de raça, elas não criaram a hierarquia, elas não dividem os povos. Então elas não têm poder sobre isso. O que elas podem fazer é preterir, é barrar. Então não existe a capacidade de produzir um racismo, cuja estrutura toda é feita de um projeto hegemônico da branquitude, um projeto europeu. A raça é um conceito europeu. Então não tem sentido falar que eu estou sendo racista quando eu sou vítima do racismo. Entretanto, o que você pode fazer? Você pode preterir alguém, você pode fazer um monte de coisa. Agora, ser racista, não é? Então, quando a gente faz uma política de cotas, as cotas são para quê? Não é para barrar pessoas brancas, é para dar oportunidade às pessoas negras. Esse é um ponto fundamental. Isso muda tudo. Porque cota para branco, o Brasil sempre teve. Teve cota para branco para ter direito de propriedade com as campanhas hereditárias. Teve cota para branco porque só branco entrava na universidade. Então, cota para branco sempre teve. O que a gente propõe como cota não é barrar o branco, é permitir a acessão
social do negro e a mudança na universidade que a cota ajuda a promover. E aí você falou sobre oportunizar e sobre as cotas para brancos. Dentro do país que a gente vive, nós, por sermos nordestinos, você por ser negro e ser nordestino bem mais, né? Mas nós somos vítimas de um certo preconceito por conta da nossa região. O que é que tu acha que a filosofia, enquanto fio condutor entre a ideia de um Nordeste mais soberano, mais independente, mais próspero, como é que tu vê a filosofia como esse fio condutor? Ela consegue dialogar com a nossa ideia de ser nordestino? Muito boa questão. Uma coisa que eu percebi na pele, literalmente, é que eu sou negro e nordestino. Quando eu circulo pelo Brasil com meu livro, com minhas palestras, eu me dou conta que eu sou negro e nordestino. Porque, como eu digo, né, tornar-se negro não é uma coisa que a gente faz e está resolvido. É um ponto de partida, não de chegada. E o nordestino associado à negritude, isso é notável, né? Isso é notável para mim. Então, acho que isso é um ponto, primeiramente, muito importante. Segundo, o Nordeste é responsável, especialmente Pernambuco, né, nosso país Pernambuco, pela parte importante, significativa da produção cultural e intelectual do Brasil. Somos nós que produzimos a cultura brasileira e intelectual também. Então acho que cabe à filosofia dialogar com essa história pernambucana, do ponto de vista de uma reflexão que produza um compilado orgânico do que já foi feito como pensamento pernambucano. Então assim, a gente tem uma cultura rica, a gente tem uma história de pensadores e pensadoras muito potentes, escritores e escritoras. Então o desafio da filosofia seria talvez fazer essa narrativa histórica que a filosofia é muito capaz de fazer, dando sentido a essa produção intelectual que não seja uma espécie de coisas avulsas, mas sejam coisas que mostrem como o pensamento pernambucano dialogou com o território de Pernambuco. Mas haveria como fazer isso sem impulsionar ainda mais esse conceito de branquitude? Quer queira, quer não, os nossos intelectuais são quase todos brancos. Pois é, a gente pode fazer isso subvertendo essa ordem, essa lógica que tem muito a ver com a universidade. Se a gente pensa em Solano Trindade é um dos maiores poetas do Brasil. Um homem negro, militante, aguerrido, que tem uma estátua dele aqui em Recife, né? Lá no Pátio São Pedro. Então, assim, a gente tem uma história de pessoas e pessoas negras, várias e várias, que produziram muito pensamento, muita reflexão aqui em Pernambuco. E indígenas também. Então, acho que o nosso desafio é muito mais recuperar para a academia, porque o movimento negro sempre tem consciência disso, mas recuperar para a universidade, para as instituições. Porque os movimentos sociais, eles têm muita clareza e muita compreensão da importância do pensamento negro. O que a gente tem que fazer é que as instituições possam também ser esse lugar de referendar e de ampliar e de divulgar o pensamento negro. Descubra o sabor único de nossas cervejas artesanais, feitas com ingredientes selecionados e um toque de criatividade. Cada gole é uma explosão de aromas e sabores. Seja para relaxar ou celebrar, vá sempre Vivo Chef. Experimente nossa linha APA de frutas tipicamente nordestinas como umbu, cajá e pitanga. Do Chef, a cerveja para quem manda bem. E a filosofia em si? O que é que você acha das pessoas, né, que acham a filosofia inútil? E como fazer para ela ser melhor absorvida? A filosofia como um conceito mais amplo, né? Dialogar com os territórios. Fundamental. Você não pode ficar falando de filosofia o tempo todo só de filosofia grega ou só de filosofia europeia, de uns caras mortos, brancos, sem graça. Você tem que falar das filosofias feitas no Brasil. Porra, tem uma galera massa aqui. Teve Lélia Gonzalez, né? Teve Clóvis Moura, são pessoas que fazem um diálogo da filosofia com outras áreas, Beatriz Nascimento. Então a gente tem um base para pensar, pensamento das pessoas indígenas, do Ailton Krenak, por exemplo. Ou seja, isso dá um sentido para as pessoas. Porque você ficar estudando pensadores mortos de um continente quase morto, que é a Europa, você tem sentido. É claro que você vai estudar também, mas você não pode reduzir o ensino de filosofia a isso. Então, quando você amplia a filosofia para dialogar com o território, com as produções epistêmicas, com os conhecimentos que o território produz, você vai ver que é outra absorção. Essa ideia da inutilidade filosófica, ela perde sentido, porque quem é que não quer refletir sobre o que faz? É o conceito paulo freireano, basicamente. Mas o que faz de alguém filósofo? Duas coisas. Se inquietar com a existência em todas as suas dimensões e não se desinquietar. Em outras palavras, se inquietar e perseverar na inquietação. Mas academicamente falando? Tem que fazer o curso de graduação em filosofia, né? O mestrado, o doutorado, enfim. Mas a universidade ela não pode pautar o que é filosofia. Ela pode, de alguma forma, dialogar com as filosofias que nós já produzimos em nossa existência. Você falou aqui que a academia não pode pautar o que é filosofia. Mas você, ao mesmo tempo, tinha dito que, para ser filósofo, dentro da academia, você tem que fazer o curso de filosofia. Isso. Você é desses que acham que tudo que foi feito depois da filosofia já é filosofia? Todo tipo de pensamento, crítico ou não, ele já é filosofia? Toda forma de reflexão que uma cultura produz sobre si mesma é filosofia. Então a filosofia ela atravessa a história humana. Ela está presente desde sempre. Então a filosofia ela existe antes mesmo de existir. Antes de existir a palavra
filosofia, sim. A palavra é grega, né? Seria uma espécie de disposição afetiva para o conhecimento, né? Um amor à sabedoria. Então, é interessante notar que mesmo na Grécia, a palavra filosofia refere-se tanto a um sentimento quanto a um conhecimento. As coisas estão entrelaçadas. Tá bem? E eu diria que o batismo dessa palavra é grego, isso é indiscutível, a palavra é grega, mas a forma de pensar sobre a existência que as culturas produziram é algo que, de alguma forma, não tem distinção na nossa própria condição de humanidade. Eu sou muito fã de um cara chamado Jack Kerouac. Inclusive, meu primeiro livro, Amor de Mordaça, ele tem um subtítulo, um romance pseudo-beat. E ele era um cara que, dentro da literatura, ele botava muito relato pessoal e meio que eu me inspirei um pouco nisso. Eu acho que tu também tem essa pegada. Eu entendo o relato pessoal dentro da literatura como algo importante que dá é como se fosse um abalizador. E dentro da filosofia, o que é que tu vê? Tu acha que é importante? Tu acha que é desnecessário? Que é necessário, enfim. É importante distinguir isso da egolombra que a gente fala aqui em Recife, né? Ou seja, não é uma questão de você estar alombrado consigo mesmo e estar fazendo um looping consigo mesmo e se promovendo, né? O relato pessoal, ele tem uma importância extraordinária, porque ele é uma forma da gente autorizar o nosso corpo negro, a estar no espaço de poder que é a filosofia. Então, a partir do momento que eu implico o meu corpo, implico minha história, no processo de formação que eu tive e no conhecimento que eu penso, eu estou, de algum modo, rompendo com certa pseudo-objetividade filosófica. Em outras palavras, eu estou conseguindo colocar meu corpo para jogo, minha experiência, e não tendo vergonha disso. E entendendo que isso também pode compor uma reflexão filosófica. Que isso também pode me trazer reflexões a partir da minha própria experiência. Então, esse tipo de relato pessoal não é um relato de uma pessoa, mas é um relato de uma existência que pode ser compartilhada com outras. E, nesse caso, uma existência negra. Então, acho que esse ponto é fundamental para que a gente tenha clareza de como o relato pessoal pode ajudar a gente encarnar as ideias, porque elas são, desde sempre, um território. Por falar em território, como é que está a cidade onde você vive? Os de cima sobem e os de baixo descem. Como diria o querido Chico Sainz, né? Tem muitos desafios para nossa cidade, né? A desigualdade do Recife, ver pessoas nas ruas, quase todas elas negras, corta-me no coração. É difícil para mim, sabe? Eu acho a cidade potente, culturalmente, politicamente. Gosto de ver a cidade, eu acho ela bonita. Adoro circular pelo centro, amo, na verdade. Mas me dói muito ver isso. A desigualdade é uma coisa que me fere muito. Mas por que a esquerda morreu no Brasil? É difícil a gente falar que a esquerda morreu, né? Porque não podemos falar de mortes. A gente falava agora há pouco, né, que a morte é um fenômeno da vida. E se a gente está falando da esquerda, é porque ela não morreu, né? O que acontece é que certa esquerda perdeu força no Brasil e a gente não colocou algo no lugar dela. Essa esquerda é ligada à Igreja Católica, à esquerda da Teologia da Libertação. A esquerda de Paulo Freire é uma esquerda que foi muito potente aqui em Recife, no Instituto de Teologia de Recife, com Dom Helder, que também morreu. Aliás, Dom Helder e Paulo Freire morreram na década de 90. Então, acho que esse arrefecimento dessa perspectiva mais à esquerda das igrejas, especialmente da Igreja Católica, deu margem que a direita penetrasse, a partir do fundamentalismo, nas comunidades. Então, aquele trabalho de base que a esquerda fez, muitas vezes ligado à própria estrutura da igreja, não tem mais com a força que teve. Então, a igreja perdeu esse poder. Ora, isso é um ponto importante. Segundo ponto, eu acho que a capacidade dos sindicatos de mobilizar as categorias não é tão forte e, mais grave, há várias categorias que não são sindicalizadas, como, por exemplo, o Uber, esses aplicativos todos, ou seja, é como se houvesse uma falta de consciência de classe, porque a própria construção social dos dispositivos do capitalismo são anticlasse. Criam a ideia de que a gente empreende sozinho. Ora, isso é também uma quebra dos laços sociais de solidariedade com os quais a esquerda opera. Então, se a gente não tem uma consciência de classe, não se tem uma solidariedade, a gente perde força. Então, acho que a esquerda perdeu muita força nisso, né? Ela perdeu muita força por essa falta de trabalho de base, que estava muito ligada à teologia da libertação, e também perdeu muita força porque há uma compreensão do mercado hoje e das classes que não se tomam como classe, mas se tomam desde o ótica do indivíduo, que quebra a noção de classe. Então, isso dificulta a ação da esquerda, né? E uma coisa que eu acho que é importante falar no Brasil. A esquerda no Brasil, ela sempre foi perseguida. Lembre-se da ditadura militar, a gente não tinha partido de esquerda institucional. Durante vários momentos de ditadura no Brasil, a gente não tinha uma esquerda institucional. E por último, agora, não estávamos em ditadura, estávamos num país democrático, mas Dilma foi deposta. O PT foi perseguido durante anos. Então perceba que há sempre um histórico de perseguição do Estado com relação às forças de esquerda. Isso não pode ser desconsiderado. Isso foi decisivo para a eleição do Bolsonaro. Foi decisivo para a ascensão da direita. Foi a perseguição que o Estado fez em relação à esquerda. Mas veja, eu vou agora para o Fogo of Fire. Fogo of Fire é um evento muito esperado pelas 8 pessoas que assistem. Eu vou falar o nome de algumas pessoas. Se você gostar dessa pessoa, você vai dizer se é fire. Fire é fumar, acender um cigarro, um cachimbo da paz, enfim. Se você não gostar, você toca fogo. Fogo ou fire, você dá uma justificativa curta para dizer o porquê de cada um. Paulo Freire. Fire. Fire? Mas por que fire com Paulo Freire? Porque ele trouxe um ensinamento fundamental, que é o seguinte: se você não educa o opressor,
o sonho dele... Se você não educou o opressor também. Sim. Mas eu quero dizer, se você não educou o oprimido, o sonho dele é ser opressor. Então a educação ela tem que ser dialética. Tanto educar o opressor, como eu acabei dizendo de forma antecipada, quanto o oprimido. Tem que ser um processo dialético. Então, nesse sentido, eu acredito na mudança que Paulo Freire propõe. Né? Ou seja, a ideia da educação, pegando um pouco a Bell Hooks também, que dialogou com ele, transgressora. Acho que vou pegar ele no pulo. Martin Heidegger. Fogo, eu não compacto com nazistas. Mas filosoficamente falando. Eu leio. E parte do que eu disse aqui para vocês tem um pouco da influência do Heidegger, isso é tranquilo. Mas no sentido da pessoa, né? Eu acho que a pessoa... Não dá para distinguir a pessoa da obra, mas tampouco dá para você desconectá-las de forma assim absoluta. A pessoa e a obra não são completamente idênticas, mas elas tampouco são separadas. Então, acho que o desafio que a gente tem é ver o que há de idêntico, ou seja, o que é que mantém um projeto político, território de Heidegger. Heidegger é um corpo branco alemão. Eu não posso dissociar isso da obra dele. Mas eu não posso reduzir a obra dele a isso, mas jamais dissociar. Esse movimento é sofisticado, é tênue, querendo pura e simplesmente cancelar, mas é pensar nos limites da relação do autor com a obra. Não dá para dizer que isso não tem importância, porque tem. Porque o território Heidegger é um corpo branco alemão. Djamila Ribeiro. Faia. Por quê? Ela faz um ótimo trabalho de divulgação das questões da negritude a partir de um debate filosófico que ela traça com a literatura estrangeira. Eu acho que ela também tem uma grande penetração social e consegue falar na linguagem mais acessível. E, por fim, ela tem uma edição, enfim, a curadora de uma edição de livros muito importante no Brasil para a ampliação e o debate a respeito da negritude. Esse eu acho que eu já sei a resposta. Frederico Nietzsche. Ele é um companheiro, eu vou dar faia nele. Faia com Nietzsche? Olha, tá, agora me surpreendeu. Né? Eu acho que talvez o conceito de super-homem tenha, né, baixado agora em Érico e ele... Né, eu falo mais pela inquietação. Acho que o Nietzsche é um filósofo que era inquieto. Ele não era um cara das certezas, sabe? Isso é bem-vindo. Você gosta mais dele como a pessoa da literatura ou a pessoa da filosofia? Eu acho que Nietzsche, de alguma forma, são coisas indiferenciáveis, né? Ou seja, eu acho que literatura e filosofia para ele não são diferentes, e isso é interessante também, porque é uma postura com a qual eu estou de acordo. Meu próprio livro Negritude Sem Identidade, o último capítulo é um relato pessoal, mas é um relato pessoal que tem um aspecto literário. Então, acho que essa discussão que alguns filósofos queriam dizer, filosofia e literatura, como se fosse uma questão. Porque a filosofia eu entendo ela de forma muito mais flexível e muito mais aberta do que um conjunto de argumentos cristalizados a partir de uma lógica específica. Então, dito isso, eu acho que Nietzsche é um filósofo que convoca a gente a pensar a filosofia nesse diálogo com a literatura sem precisar separar essas coisas. Então, dentro desse conceito, você considera tanto Djamila quanto Paulo Freire filósofos? Sem dúvida nenhuma. Entendi. E David Hume? Hume, eu acho que eu vou dar um foguinho nele. Eu acho que não dá muito faz, não. O cara era racista, né? Como eu mostro no meu livro, ele tem posições racistas, eurocentradas. Então, é óbvio que a obra dele tem sua importância e, evidentemente, eu leio e li já bastante, escrevi já sobre, inclusive. Mas eu acho que essas posições racistas da filosofia devem ser combatidas, né? Quando o cara é racista explicitamente, como é o caso de Hume. Milton Santos? Completamente. Seria uma alegria se eu pudesse ter tido a oportunidade de conversar com ele e ouvir um pouco dele pessoalmente. Isso é uma coisa extraordinária. O que é que tu acha que ele trouxe de coisa boa para o pensamento brasileiro? Eu acho que tem um debate no pensamento brasileiro extraordinário, que é o debate justamente dos espaços urbanos. E pensar esse debate a partir de um aspecto da negritude e também do marxismo, por exemplo. Né? Então, eu acho que pensar a distribuição do espaço urbano como uma distribuição fundamentalmente política é uma contribuição ímpar. E essa discussão é fundamental quando a gente pensa a categoria de raça. Né? Como as pessoas foram escorraçadas, as pessoas negras, ao longo da história do Brasil nas cidades. Né? Aqui em Recife, por exemplo, né? Quando o Gilberto Freire escreve Sobrás e Mocambos. Então, quem são essas pessoas que estão nos Mocambos? Então, acho que esse é um ponto importante, né, de discussão, que é a discussão sobre a cidade. Ariano Suassuna? Eu daria um foguinho, assim, um pouquinho nele. É um certo ufanismo, certa perspectiva conservadora da cultura e uma perspectiva com a qual eu não tenho muita afinidade, né? Que é essa ideia de certo purismo, de certo essencialismo, né? Então toda a minha obra, todo o meu pensamento é quebrar a noção de identidade, quebrar a noção de essência. Eu acho que Ariano Suassuna tem essa perspectiva. E como pessoa, cara da aristocracia, simpático, assim, educado, né? Mas... E por último, e mais importante, né? João Paulo Guma. É um capa bom tomar uma cerveja. Pronto, olha aí. Isso foi o melhor elogio que eu já recebi. Esse é o momento que eu pago o estúdio, né? Para isso. Para receber elogios, né? Para ter minha egolombra cada vez mais alimentada. Eu não botei Sérgio Moro aqui no Fogo e Faia
porque nem Bolsonaro, porque já, né? Todo mundo bota ele no fogo já, eu não vou ficar chovendo no molhado. O que é que você acha daqueles que combatem quem combate a desigualdade? Quem acha que a desigualdade é algo que é permanente e natural do ser humano? Eu vou recorrer aqui a outra sessão do nosso podcast. É fogo. É, gente, eu botaria fogo também. Ah, meu Deus, como é bom a ignorância. A ignorância de não saber tudo que acontece de ruim. O quanto pessoas que poderiam mudar tudo que está acontecendo de ruim poderiam realmente mudar e não mudam porque não querem. O fogo é um negócio purificador, né? Não a purificação que Ariano Suassuna, né, gosta de colocar, mas o fogo purifica. Mas, Érico, a gente está chegando aqui ao fim da entrevista. Eu deixo uma pergunta mais simples, né? Porque a gente já está mais cansadinho. O que é a vida? Extraordinária questão. Eu ainda estou com a coisa do detrator em mente, sabe? Porque eu achei essa pergunta tão extraordinária, muito interessante, né? Porque eu acho que os detratores podem dizer que você parte muito de si, quando eu volto a alguns relatos de racismo que eu sofro, né? Que eu costumo dizer que o racismo no Brasil é democrático regionalmente. Qualquer lugar do Brasil que eu for, eu vou sofrer racismo. Em Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, Belo Horizonte, no sul do Brasil. E aí, quando você traz isso para si, os detratores podem entender, né, que isso é uma egolombra, que isso é uma coisa, ser muito autocentrado, enfim. Isso é um risco de quem está no debate público corre, né? Então, acho que os detratores podem dizer a partir disso. Só para não fugir da questão que você colocou, que eu achei extraordinária e surpreendente. Por isso que mesmo a gente nem combinou essa coisa toda, eu acho isso extraordinário, porque isso permite que você seja pego de surpresa, né? E passe aqui o programa todo pensando. Com relação à vida, eu acho que a vida ela é um mistério e não tem solução para esse mistério. Ou seja, mesmo que exista vida após a morte, que as pessoas acreditem, por que existe isso? O mistério permanece. Então, o que é desafiador da vida é que o mistério ele é incontornável. Eu lembro muito do Wittgenstein novamente, né? Que ele vai dizer o seguinte: o que é misterioso é que a vida tem um mistério. Ou seja, por que a vida é esse mistério? Isso de uma perspectiva essencial. Agora, se eu fosse pensar a vida de um ponto de vista assim, afetivo, eu acho que a vida é a permissão para o amor. Ela se realiza na capacidade de amar, de cuidar das pessoas, de cuidar de si. Então, eu acho que a vida é uma oportunidade para a gente amar. Então, já que você falou de amar, olha para aquela câmera ali e pensa na pessoa que você mais odeia no mundo. Diz tudo aquilo que tu quer falar para ela. Diz o nome dela primeiro. E depois fala tudo aquilo que você gostaria que ela ouvisse agora. Bolsonaro vale? Vale. Todos falam para Bolsonaro. Todos falam para Bolsonaro. Todos falaram né? para Bolsonaro. Tá, vamos Mas pensar. ele é uma pessoa odiável. Então, eu creio que... Tarcísio. Tarcísio. Tarcísio é um Bolsonaro de sapatênis, digamos assim. Isso, Tarcísio. Tá valendo. Fala para Tarcísio. Tarcísio. Que ele adora professores. Pois é, imagine de filosofia mais ainda, né? Cara, você é muito escroto, velho. Aquilo que você fez no leilão, mostrando a sua machice, batendo com força pra celebrar uma privatização, como você queria que tornasse mais homem que qualquer outra pessoa, é muito escroto, velho. Tu é um merda. Então me dá a mão aqui, que a única coisa falsa desse programa é quando a gente aqui aperta a mão da maneira extremamente, né, falsa e sem sentido algum, porque... né, cumprimentação, a ignorância gratuita não tem nada a ver. O conceito de ignorância ela é isso, é ser violento, também não saber. Quanto menos você sabe, mais violento você tende a ser, mas quanto mais você sabe, mais triste você tende a ser, mas também você pode ficar mais violento porque está triste. A ignorância é uma bênção, é uma maravilha, né? E tomara que você tenha saído dessa última hora muito mais infeliz do que entrou. Os ossos de nossos antepassados colhem as nossas perenes lágrimas pelos mortos de hoje. Os olhos de nossos antepassados, negras estrelas tingidas de sangue, elevam-se das profundezas do tempo, cuidando de nossa dolorida memória. A terra está coberta de valas, e a qualquer descuido da vida, a morte é certa. A bala não erra o alvo. No escuro, um corpo negro bambeia e dança. A certidão de óbito, os antigos sabem, veio lavrada desde os negreiros.